Meu filho não quer mais ir à igreja. E agora? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu já gostaria de te convidar. Caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, ative a barra de notificação e me siga nas demais redes sociais. Bom dia, família! Meu nome é Débora, eu sou psicóloga, amo trabalhar com adolescentes, tenho especialização em terapia familiar e gosto justamente de promover essas reflexões para pais de adolescentes, muitas vezes reflexões vindas do consultório, né? Para sanar essas dúvidas e fazer essa comunicação, o que o adolescente pensa, o que ele fala, para que você possa ouvi-lo também. E essa temática que nós vamos trabalhar, ela é muito comum, mais comum do que você imagina. E é justamente essa questão, o adolescente ele foi criado de uma forma e hoje, por exemplo, ele não quer mais ir à igreja. Uma questão importante para a gente falar de algo que é esperado na adolescência é justamente esse momento que o adolescente ele coloca em xeque aquilo que ele sempre pensou. Ou melhor, aquilo que ele sempre ouviu vocês falarem, né? Se vocês introduziram ele numa religião, é comum na fase da adolescência agora que ele vai começar a pensar por si próprio. Porque até então, antes disso, você ensinava ele que tinha que ir na igreja por causa disso e daquilo outro. Então ele entendia, quando de uma criança, né? Que não tem um senso crítico, que não tem esse caminho para a maturidade, que é algo esperado dentro da adolescência. Então era algo que ele ia por causa disso e disso. Hoje, ele já consegue pensar acerca de si mesmo. Mas por que eu tenho que ir? Porque a religião é algo muito complexo, né? É algo que demanda um pensamento mais complexo do adolescente mesmo, sabe? E vai ficar a cargo dele, enquanto indivíduo, na fase adulta, decidir sobre esse processo mesmo. Embora você tenha munido ele, né, de informações, de preceitos, de regras que você colocou a ele, não só nesse âmbito religioso, mas de todas as outras coisas, vai ficar a cargo dele, escolha dele, né, optar por qual caminho ele vai seguir. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar, eu já tive no consultório, um exemplo, eu já tive no consultório essa demanda, os pais estavam meio que desesperados, né, e agora, como que vai fazer? Sempre cresceu na igreja, sempre levei na igreja, sempre coloquei ele nas atividades, agora ele simplesmente não quer. E às vezes o pensamento dos pais, por não terem perguntado ao adolescente, pode ser algo até que tipo assim, não quer mais ir à igreja. E quando você vai escutar o adolescente fala assim, Débora, eu tô tão cansado, eu estudo tanto, eu estudo de 7 às 9, eu estudo de 7 às 19, e chega o final, eu não tenho cabeça para ir para a igreja, chega o final de semana, eu quero descansar. Se eu chego de casa às 18h30, eu não tenho ânimo para ir, nós estamos falando de adolescente, tá? Eu não tenho ânimo para ir para a igreja depois disso. Então, o primeiro ponto aqui que é interessante é você ouvir o seu filho. O seu filho não quer ir na igreja mais. Por quê? Qual que é o motivo? É um cansaço? Ele está querendo ir em outra igreja? Ele não acredita de fato nisso mais? Antes de você tomar as suas suposições acerca de algo, conversa com ele. Tenta entender qual que é essa questão. Agora, se você já chega pronto, meu menino não quer ir na igreja mais, porque agora ele quer só ficar com os amigos dele, não tá. Às vezes tá lá estudando, tá cansado, e daqui a pouco tá mexendo com bebida, daqui a pouco tá mexendo com droga. Aí quando você for conversar com ele, é igual uma historinha do aparador de grama, não sei se alguém já escutou. Existem essas analogias, né? Umas histórias, umas parábolas para fazer a gente entender. Haviam 2 vizinhos que tinham 2 jardins. Um cortava na tesoura, arrumava o jardim dele na tesoura, e o outro parava no carrinho de grama. Carrinho cortador de grama, né? E aí o vizinho que aparava na tesoura, ele começou a cogitar pedir emprestado o aparador de grama do vizinho, para ver se seria interessante, para ver se ele poderia comprar para ele também ele queria testar. Aí ele começou, nossa, eu podia pedir o vizinho o aparador de grama? Aí ele falou assim, nossa, mas se o vizinho não quiser? Aí que ele vai falar? Aí começou a supor o que o vizinho poderia falar. Que pode estragar? Porque se eu quiser, então eu vou e compro um para mim e tudo.
A moral da história é que esse vizinho que cortava na tesoura, ele supôs tanta coisa sobre o vizinho, que ele já chegou no vizinho e falou assim: você quer saber? Você vai cagar, vai pro meio da merda com esse aparador seu, eu não preciso dele, se eu precisar comprar, eu compro. E o vizinho ficou sem entender por quê. Eram todas as suposições que já estavam só na cabeça do vizinho que cortava manualmente, sabe? E às vezes você vai conversar com o seu adolescente desse mesmo jeito. Você vai conversar com o seu adolescente: olha aqui, você tá pensando, e não perguntou ele, sabe? Não existiu ali algo genuíno de saber: filho, o porquê que você não quer mais? Conta pra mãe, conta pro pai. O que tá acontecendo? O que a gente pode ajustar? Ao invés de ir 2 vezes por semana, a gente consegue reduzir isso a quanto? Por quê, gente? A temática que chega para mim nos consultórios é justamente isso. Da final de semana, tem algumas igrejas que o domingo pela manhã tem alguma programação. O adolescente vai querer dormir, sabe? Porque tá cansado durante essa semana, foi puxado. Então tá, todo domingo realmente vai ficar puxado? Quantos domingos a gente consegue ajustar? Quantas vezes no mês a gente consegue ir, sabe? Ouça o seu adolescente. E agora, às vezes você tá pensando assim: não, Débora, no caso eu já ouvi o meu filho, eu já conversei com ele não quer mesmo, sabe? E aí a gente precisa tocar num ponto que o adolescente, ele precisa ter um lugar de fala, nós precisamos propiciar esse cenário para ele precisa saber que ele é um ser autêntico, um ser de resposta, um ser que manifesta a sua fala. Só que nós adultos ainda somos responsáveis por esse adolescente. Se o seu adolescente ele não quer tomar um remédio, você não pode simplesmente falar assim: ah, tá bom, você não quer tomar um remédio. Entende? Então, diante dessa questão, você precisa ver qual que vai ser o seu posicionamento com o seu filho. Às vezes as pessoas querem a resposta de outra pessoa. Às vezes você quer ouvir de mim o que você tem que falar com o seu adolescente, quais são as medidas, qual que é a sua postura com o seu adolescente. Mas você é a melhor pessoa para isso. Eu estou te dando aqui várias reflexões, várias situações para você pensar e entender. Hoje eu preciso fazer o que com meu filho, né? Hoje eu preciso conduzi-lo de que forma? Eu preciso ser mais brando? Eu preciso ser mais incisivo? Eu preciso estar mais perto? Isso fica a critério seu. Muito mais do que você vai falar, muito mais do que você vai instruir, muito mais do que você vai mandar. Inspirar o seu filho é sempre o melhor caminho, sabe? O exemplo, ele é sempre muito maior do que palavras vãs, palavras soltas ao vento, entendeu? E isso vai de acordo com o que é difícil para você. O que é difícil para você hoje? Sabe? Você escolhe isso. Não existe fácil. Tem caminho que é difícil. Eu vou escolher esse difícil, mas ciente disso que eu estou escolhendo, sabe? Mas propicie esse momento com seu filho, de escutá-lo e a ponto de você estar perto, inspirando, né? Você sendo uma referência para ele. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha servido para algo. Me mande mensagens, eu amo os comentários que vocês deixam aqui. Eu mesma faço questão de respondê-lo. Amo as interações. Eu percebo alguns rostinhos que comentam aqui, chegam lá no Instagram também. Eu gosto muito disso. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, vou deixar o link na descrição. Esse link te direciona para o meu curso Vence a Pior Fase, para você, pai de adolescente que deseja munir de informações, né, para estar preparado para auxiliar o seu filho. Esse curso é feito para você. Eu espero você no próximo vídeo e lembre-se que juntos nós podemos vencer essa pior fase.